Olá pessoal, estamos de volta aqui, curso de administração, módulo 2. Vamos ver agora então, gente, os problemas da burocracia. Isso é bom e interessante a gente falar, porque é muito cobrado, digamos assim, as características da burocracia, e aí bota um problema da burocracia. Porque é natural, nós todos convivemos com o setor público, ou seja lá onde você estiver dentro do Brasil, você tem algum contato com o setor público e normalmente a gente sempre reclama da burocracia. Ou seja, é lenta no atendimento às pessoas, não está preocupado com o que as pessoas estão passando ali naquele momento. Ou seja, a visão que a gente tem da burocracia, eu brinco que burocracia virou quase como um xingamento. Então, assim, mas isso não são as características. O que a gente fala da burocracia são os problemas, ou seja, o que na prática acabou ocorrendo. Então, vamos dar uma olhada nos principais problemas da burocracia. Ou seja, a perda da noção global, perda da noção do todo, aquela pessoa ali fica muito preocupada ali em cumprir normas e regras e esquece às vezes até do qual é o objetivo do trabalho dele. Lentidão na comunicação e no processo decisório. Aqui, gente, é o grande problema da formalização. Então, como a gente estava falando, na hora que eu tenho que passar a informação única e exclusivamente através de um memorando, de um processo assim, burocrático, como a gente brinca, né? Ou seja, formalizado, ou seja, eu não posso simplesmente, às vezes, mandar um e-mail para uma área. Eu tenho que mandar um processo formal, escrito, isso tem que passar pelo meu chefe, e depois tem que passar do chefe para o meu chefe, e aí vai para o outro nível, e aí até descer naquele sujeito, e ele responder e voltar até você, leva às vezes um mês uma comunicação. Por quê? Por causa da formalidade. Isso, claro, gente, feita de forma excessiva. Tá? Mas isso ocorre na burocracia, ou seja, as pessoas estão preocupadas com cumprir regras, e muitas vezes regras até de como a informação tem que ser veiculada, e isso então leva o quê? A uma lentidão, a um tempo perdido desnecessariamente. Com isso, gente, o processo decisório ele necessita o quê? De informação. Se você leva muito tempo para que a informação chegue até o gestor, você necessariamente tem o quê? Lentidão no processo decisório. O setor público, como a gente está acostumado a ver, demora muito para tomar decisões. Demora muito por quê, gente? Porque as informações demoram a chegar naquelas pessoas. Ou chegam de maneira incompleta, ou muitas vezes quando chegam, não adianta mais. Então, por exemplo, nós estamos aqui... todos aqui devem estar lembrando da tragédia que teve lá na região serrana do Rio de Janeiro, onde o setor de meteorologia tinha informação de que existiria uma chuva. Isso até foi passado, só que o setor público demorou tanto a lidar com aquela informação que não serviu para nada. Na hora que isso foi veiculado, a chuva já tinha acontecido, as pessoas já tinham morrido. Ou seja, o processo de formalização, quando ele é muito excessivo, quando ele é exagerado, ele leva à lentidão na comunicação e no processo decisório. Ou seja, a formalização excessiva, então, ela gera isso aqui. Ou seja, você tem muita formalização, tudo é padronizado. O que acaba ocorrendo também, gente? Você tem... Com a formalização, você cria uma cultura legalista, você cria uma preocupação daquele gestor não em atingir um resultado, mas em cumprir a regra que ele tem que cumprir. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu te falo o seguinte, olha, Cicrano, eu preciso que você vá daqui até São Paulo, por exemplo. Estou aqui no Recife gravando a aula. Só que eu não vou virar para ele e falar, olha, fulano, faça do jeito que você achar melhor. Eu vou falar, olha, por favor, você vá às 19 horas, você vai pegar um ônibus e depois você vai pegar um carro, pegar o carro B. Ou seja, tudo eu vou dizer para ele em mínimos detalhes quais são os passos que ele tem que fazer. Gente, o que vai acontecer? Aquela pessoa ali, ela não vai estar preocupada com o horário que ela vai chegar em São Paulo. Ela vai estar preocupada o quê? Em ela cumprir com os passos exatos que eu disse para ela que ela tem que cumprir. Com isso, gente, o que gera? O gestor ele deixa de estar preocupado se ele efetivamente está cumprindo aquela função social daquele órgão e está preocupado o quê? E se ele está cumprindo as normas e regras que foram estipuladas para ele. Ou seja, toda organização necessita de ter alguma regra, de ter normas. Mas quando isso é em excesso, você desvia o foco
de atingir o resultado para atingir o quê? Para simplesmente ficar cumprindo regra e norma, tá? Então a gente fala muito. Hoje em dia, por exemplo, a gente está buscando no setor público exatamente diminuir isso. Ou seja, diminuir a preocupação só com regras para buscar o quê? Resultado. Ok, gente? Então vamos lá. É o que a gente falou aqui, não é verdade? E outra coisa, quando você está única e exclusivamente preocupado, gente, com essas regras, com o cumprimento de normas, você tem o que, gente? Pouca inovação. Você mata a criatividade. Então, na hora que aquela pessoa está preocupada ali, não em melhorar, não em fazer algo melhor, mas em cumprir uma regra, uma norma que muitas vezes foi estipulada há 20, 30, 40 anos atrás, você faz o que, gente? Cria a cultura da comodidade. Ou seja, você cria a cultura da rigidez. Aquela pessoa, aquela organização, quando a gente fala que a organização é rígida, por que a gente fala que ela é rígida? Porque ela tem dificuldade de se adaptar. Ela tem dificuldade de se moldar aos desafios que vão aparecendo. Então, na hora que a gente fala, por exemplo, pintou um novo concorrente, aquela organização não mudou em nada, ela é rígida, ou seja, ela tem tanta dificuldade de alterar o comportamento dela, porque os processos, a estrutura, a cultura dela não deixa ela fazer o quê? Ela se adaptar a uma mudança do ambiente externo. Tá? Então, o que leva, então, no caso, o setor público, ou qualquer empresa que seja burocratizada, né, que tem esses problemas da burocracia, leva ao quê? Há uma dificuldade na criatividade. Joãozinho entrou lá na empresa burocratizada e falou: ah, rapaz, por que a gente não faz X, Y, Z? Aí o chefe dele já vem e faz o seguinte: Joãozinho, isso sempre foi feito assim, Joãozinho. Tem um decreto, uma portaria 422, bloco 47, que diz isso e ponto final. Ou seja, você tem uma dificuldade, então, de buscar o novo. Por quê? Porque você tem, então, essa cultura legalista de buscar única e exclusivamente o quê? Cumprir as regras, cumprir as normas, e elas são imensas e inúmeras. Tá? Então, gente, a gente viu basicamente aqui os principais problemas da burocracia, e daqui a pouco a gente vai ver como isso é cobrado. Então, vamos relembrar aqui. Perda da noção de todo, ou seja, para que serve aquela empresa ali, aquela organização. Lentidão no processo de comunicação, e aí você tem lentidão no processo de decisão, por causa da formalização excessiva. Isso leva a uma cultura de preocupação em cumprir só a regra, a norma, e não a ter resultado. E isso também leva a você ter uma rigidez e falta de criatividade, de inovação naquele setor. Tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima, ver como é que isso é cobrado em concursos. Vamos lá, Fundação Carlos Chagas, Ministério Público do Sergipe, administrador 2009. Organizações regidas por normas, leis, estatutos e regimentos escritos que definem seu funcionamento têm por fundamento a escola. Então vamos lá, gente, essa aqui é tranquila agora, né? Qual é o tipo de escola que buscou, gente, as normas, leis e estatutos, ou seja, que tem seu funcionamento baseado no que a gente chama de dominação legal, racional? É a escola da burocracia, né, gente? Tranquilinho. Baseado o que, então, gente? No que a gente chama na dominação racional legal. Ou seja, baseada na razão, nas leis, nas normas. Tá? Essa é a base da burocracia. Questãozinha aqui bem tranquila. Nossa alternativa é a alternativa E. As organizações regidas por normas, leis, estatutos e regimentos escritos que definem seu funcionamento têm por fundamento a escola da burocracia. Vamos lá. Próxima alternativa. Próxima questão. Questão do CESP, TRT, Psicologia 2009. Para Max Weber, a burocracia é caracterizada por comunicações impessoais, informalidade nas comunicações interpessoais e caráter legal das normas.
Pessoal, vamos lá. O que ele está querendo dizer é o quê? Quais são as características da burocracia? Ou seja, vamos lá. É caracterizada por comunicações impessoais? Gente, ou seja, você aqui, na hora que você está se comunicando com alguém pela teoria da burocracia, você tem que ser impessoal, ou seja, tratar todo mundo de mesma maneira. Você não tem, por exemplo, no setor público, que nem a gente escreve um e-mail, e aí, amigo, como é que está, meu camarada? Não existe isso no setor público. Prezado senhor, tem até várias regras, excelentíssimo senhor, ou seja, você trata as pessoas de acordo com o quê? Com o seu cargo, com a sua ocupação e não de acordo com a pessoa, tá? Informalidade nas comunicações, gente, agora informalidade não. Você tem a formalidade, né? Formalidade nas comunicações, ou seja, aquilo ali é formal, tem que ser escrito, tem todas. Se você está mandando para alguém dentro na sua secretaria de um modo, se você está mandando para outra pessoa é outro modo, ou seja, existe em todo um padrão, uma formalidade, como é que você tem que ter a comunicação dentro da burocracia. E caráter legal das normas, está ok também, mas a questão está errada por causa dessa informalidade, muito pelo contrário, é formalidade. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, questão CESP também, Unipampa Administrador 2009. Ao valorizar a meritocracia como forma de promoção, o administrador estará se pautando na teoria da burocracia. Pessoal, beleza. Mas isso aqui, às vezes, é pegadinha para quem não estudou. Porque muita gente confunde a burocracia com a realidade brasileira, onde você tem, por exemplo, clientelismo, patrimonialismo, mas isso não é baseado na teoria da burocracia. Isso é característica, às vezes, da administração pública brasileira. Mas isso é característica do patrimonialismo. Tá? Ou seja, a meritocracia é uma característica da burocracia? Perfeito, é isso aí. Tá? Ou seja, pela burocracia, a meritocracia é um princípio básico e, digamos assim, está corretíssima a questão, é exatamente isso. Tá? Vamos para... Vamos lá, botar aqui. Certo. Vamos para a próxima questão. Questão da ESAF, da Secretaria do Tesouro Nacional, Desenvolvimento Institucional de 2008. Vista como uma forma de organização que se baseia na racionalidade, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos como forma de se garantir a máxima eficiência possível, a burocracia se caracteriza por encampar os seguintes atributos, exceto. Então vamos lá, gente. Primeira coisa é lembrar bem, ESAF adora esse exceto, incorreta, eu não sei qual é o problema lá, mas é muito cobrado. Preste bem atenção na hora que você tiver numa questão dessa. Eu gosto sempre de botar assim, uma errada logo aqui para lembrar que eu tenho que marcar a incorreta. Então vamos lá, gente. O que a burocracia se caracteriza? Vamos lá. Gente, impessoalidade nas relações, correto. Impessoalidade é você tratar todos da mesma forma. Ou seja, você não tem ali relações, tratar alguém melhor porque é amigo, porque é colega ou porque é inimigo. Você trata todos da mesma forma, está correta. Competência técnica e meritocracia, gente. Beleza, tranquilão, é isso aí. Ou seja, pela burocracia você tem que ter o quê? Meritocracia, noção de carreira, noção de especialistas. Tá tranquilo, é isso aí. Vamos lá, letra C. Informalidade das normas e regulamentos. Gente, informalidade não. Você tem, como a gente já viu, a formalidade das normas e regulamentos. Tá? Essa aqui já está com certeza incorreta. Vamos para as outras aqui. Hierarquia da autoridade, com certeza, hierarquia é um princípio da burocracia. E
completa previsibilidade do comportamento. Gente, essa completa aqui eu até não concordo 100% não, mas com certeza a burocracia busca previsibilidade do comportamento. Então, nossa alternativa aqui a C, com certeza, está incorreta. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Aliás, próxima questão não, próximo tema. Pessoal, aqui vamos ver a escola das relações humanas, o trabalho de Elton Maio. O contexto e como é que ela funcionou, o que aconteceu. Bom, basicamente o que a gente tem que ver é que na época você teve a crise de 29, você teve Primeira Guerra Mundial, você teve diversos conflitos ali, a economia estava passando uma época difícil, e você tinha um desgaste das teorias antigas, ou seja, você tinha uma visão de que não podia ser só aquilo, ou seja, essa visão do homem como um homem só interessado pelo dinheiro, já não era mais vista como aceitável. E você tem ali, além disso, além desses conflitos de capital-trabalho, é uma época que tinha muitas greves, muitas disputas entre trabalhadores e patrões. Você teve a vinda de vários trabalhos de psicólogos na época, de pesquisas na área de administração, o próprio trabalho do Freud. Ou seja, você tem ali, digamos assim, todo um estudo, análise de como realmente funcionaria aquele ser humano, como ele se motivaria, como ele estaria podendo se comprometer, o que motivaria, o que levaria aquela pessoa a fazer algum trabalho. Tá? Então, você tem aqui a crise no capitalismo liberal, ou seja, você tem ali crise de 29, que impacta quase todas as economias, inclusive a brasileira. A gente tem aqui uma falta, então, de resultados, um descrédito da administração clássica. Na administração aqui clássica a gente está falando de Fayol e Taylor. E conflitos capital-trabalho, tá? Desentendimentos entre os empregados e os seus patrões. E, gente, você tem o impacto desses estudos na área da psicologia. E aqui, Hawthorne, vou explicar para vocês, esse é um tema cobrado, o que foi a experiência de Hawthorne, que baseou os estudos do Elton Maio. O Elton Maio, gente, ele era da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele foi contratado, na época, para fazer um estudo na Western Electric, uma empresa americana. E qual era a tese, gente, que eles estavam indo buscar lá? A ideia inicial do trabalho era de que a iluminação podia, ou seja, se a iluminação fosse melhorada, podia impactar na produtividade, podia impactar na motivação das pessoas. E esse estudo levou diversos anos e eles chegaram à conclusão, gente, que na verdade eles aumentavam, diminuíam a iluminação e sempre melhorava o trabalho. Ou seja, que na verdade os aspectos psicológicos eram mais importantes que os fisiológicos. O que elevava a produtividade daquelas pessoas? Não era a iluminação para cima ou para baixo. As pessoas se sentiam importantes por ter gente ali prestando atenção nelas. Ou seja, imagina você está lá numa fábrica, daqui a pouco você sabe que está vindo uma equipe de Harvard, que eles vão analisar o trabalho de vocês e como é que você pode fazer para melhorar. A pessoa se sentia importante só pelo fato de estar participando de uma experiência, de ter uma equipe de pessoas importantes ali, estar interessada no como ela está fazendo o trabalho dela. Ou seja, o que eles pegaram foi o seguinte, que na verdade os aspectos importantes eram os psicológicos e não os físicos. Ou seja, o importante não era se você estava aumentando ou não a iluminação. O importante era aquela pessoa se sentir o quê? Importante. Era aquela pessoa se sentir parte de uma experiência legal, de um projeto, ou seja, entender para que serve o trabalho dela. Tá? Ou seja, o empregado se sentia valorizado. Com isso ele trabalhava mais, era mais produtivo. Tá? Isso leva, então, gente, a que o Elton Maio faça toda digamos assim, uma revolução na administração, trazendo o quê? Uma experiência de você tem que focar nas pessoas e não focar de como ela faz a tarefa. Tá? Então, basicamente, o que ele chegou à conclusão, gente? Uma coisa é o seguinte, nós somos, o ser humano,
é um animal gregário, ou seja, a gente precisa estar envolvido em grupos, a gente precisa do relacionamento entre as pessoas. Isso é importante na nossa vida e a gente é motivado por isso. Tá? Então vamos lá. Como é que isso funcionava? Na hora que a gente está integrado com alguém, a gente acaba sendo mais produtivo. O ser humano não serve para ficar vivendo isolado do mundo. A gente está envolvido entre as pessoas e como esse grupo funciona vai afetar essa produtividade. A segunda coisa que ele disse foi o seguinte: o comportamento é determinado pelas regras do grupo. Isso a gente vê muito, todo mundo que já vai lembrar aqui na escola, você pega, por exemplo, às vezes uma turma calminha de crianças. Está todo mundo ali, os garotos são calminhos, são tranquilos, aí você bota um menino que é um peste dentro da sala de aula. Muitas vezes o quê? Aquele menino vai melhorar um pouquinho, não vai ficar bom não, mas vai melhorar um pouquinho, porque naquele ambiente ali não é valorizado ser um pestinha. Já o contrário acontece também, ou seja, você pega um menino calminho e joga ele no meio de um monte de turma, todo mundo ali tocando terror no professor, ele naturalmente vai acabar sendo mais ativo, ou seja, nós nos adaptamos ao ambiente que a gente está, ao grupo que a gente está junto, ou seja, você já deve ter visto, por exemplo, quem já não foi num estádio de futebol, você às vezes vê uma velhinha xingando o árbitro, aquela senhora em casa nunca teria aquele comportamento, mas naquele estádio de futebol ela se acha, assim, ela está seguindo o comportamento ali da multidão, ela acaba sendo influenciada pelo grupo. E isso é muito comum, quem estuda, por exemplo, grandes multidões, como você vai trabalhar isso, ou seja, a gente acaba querendo o quê? Se harmonizar com o grupo. A gente acaba querendo o quê? A gente não quer sair muito do padrão das pessoas. Então, naturalmente, as regras do grupo vão influenciar no comportamento. Outra coisa que ele falou foi a importância dos grupos informais. Isso é uma coisa que a gente vai ver depois, ou seja, a importância que existe desses grupos informais. O que são grupos informais, gente? São grupos que são... como funciona a empresa sem a gente estar se relacionando em relação a cargo. Então, por exemplo, quando a gente fala de grupo formal, por exemplo, a estrutura formal de uma empresa, que a gente vai estudar depois melhor, a gente está falando do quê? De quem ocupa que cargo, quem é subordinado a quem. Ou seja, como pelas regras da empresa, cada um está localizado na empresa e quem faz o quê, quem manda em quem. Agora, grupo informal, gente, é como aquelas pessoas se relacionam. Quem tem amizade com quem conhece quem tem inimizade com quem. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, às vezes você chega numa empresa, você vai trabalhar na área financeira e você conhece um grande amigo seu que trabalha na área de vendas. É óbvio que você vai ter um acesso a informações da área de vendas que você talvez não tivesse se você não conhecesse aquele teu amigo. Ou vice-versa, às vezes você, por exemplo, não gosta de alguém da área de tal, às vezes aquela pessoa ali vai deixar de te passar certas informações porque não vai muito com a tua cara. Ou seja, relacionamentos informais, gente, são aqueles relacionamentos que não se baseiam no trabalho formal, não se baseiam nos cargos, não se baseiam na estrutura formal da empresa. E são importantes, ou seja, não é só o relacionamento formal que é importante, o relacionamento informal também tem sua importância e a gente vai ver depois como é que isso impacta. Outra coisa que ele viu o seguinte, que uma supervisão mais cooperativa, ou seja, que não basta só chicotada, ou seja, você tem que ter o quê? Você tem que ter conversa ali, você tem que ter mais participação daquele funcionário no trabalho que ele faz. Você tem que ter um trabalho da gerência de modo a ouvir aquelas pessoas, a entender, a tentar trabalhar com elas, a tentar saber como aquilo ali pode ser melhorado, e não única e exclusivamente aquele trabalho do chicote, tem que ser assim, vamos fazer, tem que ser, senão punição, tá? E, por último aqui, uma noção de que o gerente, gente, a autoridade dele, assim, ele tinha que se preocupar não só nos aspectos técnicos, mas ele tinha que ter competências sociais, ou seja, aquele gerente ele tem que saber comunicar, ele tem que saber motivar, ele tem que saber liderar.
Porque não adianta, muitas vezes, até hoje a gente vê isso, às vezes o cara vira o gerente, mas ele mal sabe falar direito, ou ele não sabe liderar, ele fica praticamente, como a gente chama, encastelado naquela posição ali. Por quê? Porque ele não tem o quê? Essa facilidade, essa habilidade de coordenar as pessoas, de liderar, de motivar, de mostrar o caminho. Olha, gente, vamos buscar isso, que a gente vai atingir o objetivo X, Y, Z, é importante, que vai todo mundo crescer junto. Ou seja, essa habilidade que a gente viu no módulo 1, habilidade humana, é muito importante. Se você não tiver essa habilidade humana, fica muito difícil o quê? Você gerenciar, tá? Ou seja, gente, revendo aqui, que a integração social afeta a produtividade, ou seja, você tem que ter um clima legal de trabalho ali dentro, isso é importante, que o comportamento é determinado pelas regras do grupo. Isso a gente vê muito no setor público, de um modo negativo, ou seja, se você chega numa área, a área está meio paradona ali, você começa a trabalhar demais, as pessoas começam a olhar feio para você. Por quê? Porque você está deixando os outros em maus lençóis. Ou seja, é natural que aquela pessoa acabe tentando o quê? Diminuir o trabalho dele para ficar meio parecido com aquelas pessoas que estão trabalhando pouco ali. E o contrário acontece. Se você chega numa empresa e está todo mundo só saindo às 8 horas da noite, naturalmente você vai se sentir mal de estar saindo cedo. Ou seja, você vai se sentir desconfortável de estar saindo cedo. Tá? E os grupos, a noção de que existem não só os grupos formais, mas existem os grupos informais, que era importante uma supervisão mais cooperativa, ou seja, de que o empregado fosse mais ouvido e que a autoridade do gerente se tivesse baseada principalmente nessas competências sociais, de comunicação, digamos assim, de como você vai motivar aquele teu grupo de trabalhadores. Quais foram os problemas, gente? Quais foram as deficiências, o que deu errado, quais foram os problemas que existiram nessa escola das relações humanas? A primeira coisa é o seguinte, gente. Nem sempre quem está satisfeito é produtivo. Ou seja, muitas vezes o clima de trabalho é legal, é tranquilo, mas as pessoas não estão motivadas. Ou seja, se você for perguntar, você gosta de trabalhar? Gosto. Não, tranquilo, está ótimo, o chefe é gente boa e tal, mas e aí, motivadão? Não, nem tanto, né? Trabalho meio chato. Ou seja, que não é só isso que mexe com a produtividade. Tá? É muito comum você ver, por exemplo, um ambiente de trabalho onde o cara chega, aí meia hora ele leva ali para tomar cafezinho, conversar sobre o futebol com o pessoal, a outra meia hora é fofocando. Ou seja, muitas vezes ele está feliz, mas ele não é produtivo. Ou seja, nem sempre digamos assim, o ambiente de trabalho vai tornar aquelas pessoas produtivas. Outro problema foi que ele continuava com um sistema fechado, ou seja, não tinha preocupação com o ambiente externo. Tá? E ele negligenciou, ou seja, ele deixou meio de lado os aspectos técnicos, que também são importantes. Ou seja, não basta só você ter pessoas motivadas e se sentindo bem no ambiente de trabalho, que existem outros aspectos ali que são importantes, aspectos técnicos, por exemplo. Tá? Então, lembra bem disso. Quais as principais críticas da Escola das Relações Humanas? A principal é essa, de que não necessariamente a felicidade vai trazer produtividade, tá? Isso não é necessariamente verdade, que continuava com um sistema fechado e que negligenciava outros aspectos além dos aspectos pessoais. Pessoal, próxima aula a gente vai ver mais questões sobre teoria das relações humanas. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.